meu coração ali, enquanto ele está falando comigo sobre a vinda do Messias. Significa a igreja lá fora. Então isso também pode ser uma instrução, por favor, vai, por favor, vai lá fora, vai. Também pode ser tomada como, assim, uma escala nesse nível. Olha, o Messias está vindo, mas a igreja lá fora não está pronta. Então, eu estava em um lugar, olha isso agora, ele me fez ver naquele ponto como que se, como em espanhol, como que ficando lá, como um mar ali, do outro lado do mar, estava como se estava prestes a chover lá, estava bem escuro, estava prestes como a chover, como você está em um lado do lago e do outro lado do oceano está prestes a chover, então tinha trovões assim. Eu não sei se alguém já ficou ali perto do mar e ver isso, esses trovões. E lá longe está prestes a chover e você vê os trovões caindo. Como? Era assim. Então, quando eu fiquei lá, então de repente eu vi esses trovões, esses raios. Obrigado. Wachuna. Não sei quem você é. Mas o que eu estou dizendo é isso. É como se os raios estão prestes a cair, como que ia chover do outro lado. Então, a próxima coisa que eu percebo, eu estava no chão. E tinha pó. Mas eu estava rolando assim e assim no chão e eu estava chorando por muito dentro do meu coração. Eu estava... Esse era o barulho. Era isso que eu estava fazendo naquela visão. Você sabe a visão que o Senhor fala com os seus servos quando eles estão dormindo? É que o Senhor, ele te aprisiona, e quando ele te aprisiona, então tudo que você faz é instruído por ele. Então tudo que você está fazendo ali é como uma ordem, é como uma ordem que é o Senhor, ele mesmo faz. Então o Senhor está usando isso para que você faça isso. Então enquanto eu estava rolando e fazendo isso, então de repente, porque o Messias ele tinha vindo. O Messias veio e levou a igreja e o Senhor me fez rolar no pó para que eu pudesse sentir. E eu estava arranjando os meus dentes. Então deixa eu lhes dizer, a Bíblia é o único livro que deve ser cumprido à letra. Eu estava arranjando os meus dentes. Rangendo, amassando eles, porque o Messias tinha vindo e eu fiquei para trás. Ele me fez sentir. Eu não sei se você está consciente, porque essa é uma geração que está nascida de mim. Sabe como o Senhor fala comigo? Se vai ter um terremoto que vai vir, é por isso que quando eu falo do coronavírus que vem, eu dou detalhes que chocam o CNN. Eu dou detalhes antes. Por quê? Porque o Senhor me coloca dentro. Ele coloca eu dentro. Se ele vai ter um terremoto aqui, eu até posso dizer, aquele que está vindo para Washington, eu já vi agora o monumento de Washington colidindo, caindo e quebrando em pedaços grandes. Eu já vi a Catedral Nacional em Washington. Quando eu estava olhando para o lado direito, ela cai, desmorona. Eu já vi a Casa Branca sendo sacudindo. Ela estava sacudindo assim, não assim. De cima para baixo, ela estava. Então tem detalhes. Então, da mesma maneira aqui, e eu anunciei para os Estados Unidos se arrependerem. Então, da mesma maneira aqui, agora, na mesma maneira, ele me fez sentir isso. Para que eu possa transmitir para vocês, para que quando eu posso vir, eu possa dizer como que a igreja que vai ficar depois do arrebatamento, o que ela vai sentir. A igreja, os cristãos que ficarem. Depois que o arrebatamento acontecer, você ficar para trás, como você vai se sentir? Aqueles que ficaram, como eles vão se sentir? Então essa é a conversação aqui, é por isso que eu estou vindo até vocês. Eu estou vindo até vocês porque há um perigo da igreja. Ok, esse é o mundo, todo mundo, nós queremos alcançar o evangelho, mas agora eu estou
me direcionando à igreja. Há um perigo da igreja ser nascida de novo e depois ficar para trás. And that's why I am talking to you. That's why you are very important. E é por isso que eu estou falando com vocês. É por isso que isso é muito importante. Estou só dando um exemplo rápido. O livro de Mateus 7:21 adiante. Matthew 7:21. I'm reading it. It says. Mateus 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter ele diz, the nem glorious todo que me kingdom diz, of heaven. Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele diz no versículo 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, não profetizamos no seu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos milagres. Olha o versículo 23. Versículo 23 diz, então lhes direi explicitamente, significa publicamente, nunca vos conheci. Aparta-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Foquem aqui, olha isso. Foquem. Ele está dizendo algo muito poderoso aqui. Ele está dizendo que ele está se direcionando às pessoas que chamam ele de Senhor. Então ele está direcionando para a igreja, as pessoas que chamam ele de Senhor. E ele está dizendo que é um perigo das pessoas que estão na igreja. E eles conhecem ele, eles chamam ele de Senhor. Há um perigo deles não entrarem no reino de Deus. E ele diz, aparta-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Ele diz, eu não vos conheço. Como que vocês vão praticar esses milagres sem aquele que faz esses milagres? Então, isso é um grande luminar para a igreja. Bila yule atendaye miujiza kuhusika. Not kuhusika. How did you perform those miracles without the owner of miracles? Você faz esses milagres sem o dono dos milagres, aquele que faz os milagres. Eu não sei como é que você faz isso. Eu somente quero tratar isso um pouco. Escutem, por favor, é muito poderoso. Então, como que você faz esses milagres? Aqueles milagres. Em outras palavras, sem eu. Então, essa é uma condição muito séria. É uma condição na igreja hoje. É por isso que nós estamos tratando isso hoje. E ele está dizendo muito claramente, aparta-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Então significa que na igreja ia ter o mal, ia ter pessoas que praticam a iniquidade. Isso é muito sério. Vai ter maldade na igreja. É por isso que nós estamos tendo essa conversação. Porque vocês não são estranhos a essa terra. Vocês sabem que isso acontece. A iniquidade na igreja, a apostasia, a iniquidade. Se a igreja estivesse andando perfeitamente, não ia ter ministério. Não ia ter nenhuma maneira de o Senhor ter me enviado, não é verdade? Por isso estamos tratando isso. Então, povo abençoado, eu quero agora, nesse contexto, por causa do risco da igreja, o risco e o perigo da igreja, do Senhor dizer para a igreja, te dizer a verdade, eu não os conheço. Por causa desse perigo, é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. E eu quero sublinhar o seguinte, eu quero sublinhar o fato que nessa conversação, simplesmente ele está dizendo que nessa era, olha para mim agora, nessa era, o diabo, ele fez coisas inacreditáveis. Ele trivializou a eternidade. Ele trivializou a eternidade no coração dos pastores, dos cristãos. E agora, ao ponto que eles acham que não importa, eles trivializaram. Porque nós vamos ver hoje nessa escritura mais tarde. Você sabe que se você soubesse que a eternidade é eterna e que a eternidade é um tempo muito, muito longo e que há somente dois destinos na eternidade, você ia tomar de uma maneira. Então o diabo, ele brincou com a igreja ao fato de que os cristãos, eles... Não, eu acho que Jesus vai entender.
Não, ele vai entender, nós somos pessoas modernas. Então, agora, para poder começar a nossa conversação, depois desse preâmbulo, dessa introdução, eu quero começar a nossa conversa do seguinte. Na visão do Senhor que nós compartilhamos, vocês viram o catálogo de Deus, de categorizar a vinda do Messias que veio por toda a terra por mais de 2 décadas. Look at this now. Only later, you know, the Lord is very mighty. He does it, and then only later when I Você sabe que o Senhor é muito poderoso, então depois quando eu sentei, agora eu posso ver parte por parte, peça por peça e colocar juntos. Eu compartilhei na visão da vinda do Messias por toda a terra. Eu estou de pé na terra nessa visão. Então, uma grande escuridão. O Senhor me fez olhar para os céus. Então, uma grande escuridão cobriu. Uma grande escuridão cobriu. Oscuridad em espanhol. Em português, escuro. Então, toda uma escuridão cobriu os céus naquela visão. Novembro 1, 6 da manhã, teve essa escuridão e o céu ele abriu desse jeito como um pergaminho. Então a glória de Deus começou a descer. Eu vi um tremendo radiar da glória de Deus, e a glória de Deus tem toda uma cronologia. Primeiro eu vejo a glória de Deus se movendo nos céus, supervisionando, ocupando os céus ali no seu lugar de morar, o seu lugar de habitação, o seu tabernáculo. Então eu vejo a tremenda glória de Deus passando pelo céu. Essa é a primeira parte. Por causa do tempo. Mas então, quando o céu abriu, eu vi isso. A glória, por um momento, começou a vir e sair da borda dos céus. Então, eu vi a glória começou a ocupar essa escuridão que estava nos céus. E começou a conquistar isso, que é muito poderoso, essa escuridão. Que nós temos esperança que quando Deus vai visitar, por exemplo, agora Ele está visitando que a luz de Deus venha vencer as trevas, vai vencer as trevas, vai colonizar, vai vencê-la, vai conquistá-la, vai destruir as trevas, o nome que você quiser tomar. Então, isso é muito sério. Então, a autoridade soberana de Deus mostrada nessa visão. Então, novamente, tem toda uma cronologia lá dentro dos céus, até que os 2 anéis de casamento aparecem. Então tem toda uma cronologia. E o Senhor, Ele coloca eles em oposições diferentes. O Senhor me mostrou tudo, eu já vi o desenho, nós sentamos ali e nós tentamos desenhar o modelo exato, mas você vê, quando você coloca o anel naquela parte, tinha como um diamante que brilha na parte de cima e na parte de dentro tem como umas partes amarelas, como um piso assim rachado, mas não, é tipo um desenho na parte de dentro, é só um desenho. Você pensa que está rachado, mas não, é só um desenho, a parte de dentro. Mas o que mais me impressionou foi que os anéis de ouro glorioso, eles são antigos em espanhol, eles são antigos. Em outras palavras, se eu te mostrar, eles são antigos, só deles é uma mensagem muito séria. Você vê, são anéis espirituais. Todos foquem em mim aqui agora. Deixa eu ajudar vocês. O Senhor nosso Deus, Ele teve que pegar ndiye apate kutuongelesha kwa mambo ya mbingu akizilinganisha na mambo yetu ya dunia, ndio tupate kuelewa mambo ya vilindini vya mbingu. Because we have Swahili here, that's why I have said in Swahili. I'm going to say it in English. Temos pessoas que falam Swahili, então falo em Swahili. Vou falar em inglês. O Senhor teve que pegar, Ele teve que se empenhar e agora pegar a verdade profunda da eternidade e trazer, por causa da nossa mente tão pequena, tão estreita, a mente humana estreita,
a mente dos filhos e das filhas da queda, a mente dos filhos e das filhas de Adão que caíram. Deus agora teve que pegar as coisas profundas do céu e trazer e colocar em termos do que Israel tinha que fazer para que agora eles possam entender as verdades da eternidade e descer. Amar-los se chama condescenders. Então o Senhor, ele viu que eles amam casamento. Então, os casamentos mundanos, eu somente estou falando de Israel, vocês já sabem. Eu estou falando sobre Israel agora. Normalmente, eles têm uma época de casamentos. Não vai acontecer aonde? No inverno, não, de maneira nenhuma. Há uma época aonde a colheita já foi terminada, aonde o novo vinho já está pronto. Foquem em mim. Não escrevem, isso não é mensagem, por favor. Eu somente quero que vocês entendam isso. Então, há uma época onde o novo vinho já está pronto. Então, você vê as celebrações, essa é uma nova época, estação. Então, se você vai lá, eles vão para Turkey, eles estão vendo Dubai. Mas há uma época para isso específica. E o Senhor viu que eles pegaram muito tempo das suas vidas, sempre se preparando pelo casamento que ia acontecer. Então, tempo de verão, celebrações que vai acontecer na área. Então, ele viu que eles gostam disso e que pegou todo um tempo para se preparar. Então, o Senhor simplesmente pegou a verdade e colocou agora para eles. Então, isso é inacreditável. O Senhor pegou isso para que nós possamos entender a verdade. Isso é muito chocante. Então, olha isso agora. É isso que ele mostra. Então, não é um casamento, não. Os anéis espirituais de casamento. Se você olhar em termos de casamento, você vai ver que é uma união entre, finalmente, os céus e a terra. Eles se unem, finalmente, sem pecados. Os eventos, nós vamos tratar da glorificação mais tarde. O último, finalmente, quando o pecado foi terminado. Aleluia. Então, se você quiser olhar, nós vamos ver isso. Mas foquem em mim por um momento. Então, agora, o simbolismo dos anéis de casamento. Olha isso agora. Antigo. Ele me fez saber, se você ver pela terra, para procurar por esses anéis de casamento. Se você procurar, você não vai encontrar. Eles são antigos, tem uma mensagem ali também. Em outras palavras, você pode dizer que o Senhor está me dizendo, vai e diga para eles, por que vocês são modernos? Por que a igreja se tornou moderna? A cruz de Jesus é antiga. A cruz original, o evangelho original, por que você mudou? Por que você se tornou moderno? Você pode entender que tem uma mensagem ali, porque ele me mostrou os anéis antigos, 1992. Oh, seu avô, seu bisavô te deu um anel bem antigo. Mas agora, em outras palavras, ele está dizendo, por que vocês modernizaram o cristianismo? Por que vocês modernizaram a salvação? Vocês jogaram fora a cruz e agora vocês pegaram o evangelho que é mais doce, o evangelho da prosperidade, o evangelho moderno que pode agora te mostrar sobre a sua vida, o seu visto dos Estados Unidos, ou sua visa da Europa. Você pode ir para qualquer lugar, você pega um visto para poder ir para o Canadá. Então, por que vocês mudaram? Somente o desenho antigo desse anel, você pode dizer isso. Então, você vê muito claramente. Olha isso agora. Deixa eu tratar algo. Eu posso tratar alguns pontos doutrinais aqui? Olha isso. Ele colocou os anéis lá em cima e ele começou a girar eles assim, espirituais. Eles são um símbolo. Então, quando João é levantado, depois da era da igreja que termina, Apocalipse 2 e 3, então agora você vê essa igreja em Filadélfia, ela é arrebatada, então João é levantado para cima, então agora mudou o lugar, você vê um trono, então ele diz, como, like, é como, like, é como. Talvez não é isso. É como um arco-íris, é como uma luz, talvez não é isso.
Hallelujah. Aleluia! Oh, Because sim, he's o trying to Senhor make us fala understand. como simbolizando With the que Ele está narrow mind, tentando te the fazer narrow mind entender of the com a mente fallen tão sons and daughters pequena, of Adam, tão he's trying to reach caída them dos filhos e das using filhas de Adão. things Ele está they have tentando around alcançar eles, that they may usando as understand. coisas que eles So têm now, aqui ao redor para que after, eles look possam at the entender. doctrinal question I'm Então, olha addressing agora, you. depois, olha a He is tilting the doutrina. wedding rings. Ele After a while, está then the voice girando os speaks anéis again. de casamento. Então, depois disso, And he a said, voz look diz: and see who olha is e seated on veja the white quem horse. está The sentado voice, there's a no silence, he's cavalo tilting the branco. rings, Então, o but now, silêncio there está you go, ali, the voice os now anéis speaks, estão girando, bringing mas agora a understanding what voz this fala, vision is all about. trazendo entendimento de Look que essa and visão see se who is trata. seated on the Olha e white horse. veja quem está So, sentada no when I cavalo look branco. slightly Então, above, quando eu olhei above the acima, threshold of heaven, acima of the door, dos rather, the wedding rings, céus, just tinha above, os anéis de casamentos. I Então, see acima, a huge, eu super glorious vi white um horse of heaven. grande, Very super big. He's a glorioso huge horse. He's not like cavalo a normal dos horse. céus. Ele é muito grande, ele And não é he's como glorious esse also. cavalo normal. E ele é And so when I glorioso. looked at that E horse, quando eu I am olhei now looking naquele inside cavalo, heaven. agora eu Where you estou want to olhando go, please, dentro somebody dos talk to me. céus. So just listen to Vocês me querem really. ir para lá. It's Então beneficial to escute-me listen to a me, mim. please. É Before we beneficial enter escutar the message isso of tonight, quando I'm just trying to set up antes the de nós foundation entrarmos na that we may mensagem. Eu somente anchor quero colocar a visão the para message que of nós these possamos visions, right? ancorar Remember, a this is mensagem nessas 2006. visões. November Lembrem-se, isso é 2006. Everyone knows that vision. We Novembro 1, published it. 3 da We went manhã. all over the Nós já world. This is conversamos really sobre the isso, todo mundo vision sabe essa visão. founded, Essa é a became a visão foundation que for the revival, for the se tornou um global revival we see fundamento now. para o avivamento But look at global this que now. nós vemos agora. And Mas there are agora, many issues agora there. olha isso. Look at the Há quality of the wedding muitas rings. coisas ali. And those Olha a wedding rings are qualidade dos purified anéis de by fire. casamento e esses So, and anéis they eles são were equal purificados pelo fogo e eles são in size. iguais So there is so much de information tamanho. there if I Então há wanted to tanta discuss with informação you. ali que Number se eu one, I could have quisesse said that the Lord discutir is com vocês, saying eu poderia that the falar church número that 1, will que o Senhor enter está heaven will dizendo have que a the igreja same que vai stature as entrar nos Christ. céus, ela vai ter os mesmos status que Cristo. And that stature is spiritual. E esse That stature is status holiness. é espiritual, é So when he santidade. says he Então, appointed quando them ele some to diz be que ele this, some to apontou be this, para and some this, alguns to para ser build isso, the outro church, para ser that the isso, é church para may grow construir a and igreja, reach para the que a stature of igreja Christ. possa That is crescer à serious. estatura de Cristo. Isso é sério. Oh yes. Ou assim, And in the same message you understand that e if na you mesma bear a mensagem child você and you entende go to que the se pediatrician, você the pediatrician dá will à weigh the luz child um and say, okay, I filho want e to treat você the child on the following things because I want the child to grow. você quer que o seu filho cresça, então So in você other vai words, the Lord is cuidar saying, bem can you dele, feed the child porque você on quer the que ele things cresça. that the Então, da church, mesma on maneira, the você things that can pode make the alimentar a church grow igreja on para que a igreja holiness. possa crescer em santidade? Holiness É is isso the que ele one está that will dizendo aqui. grow A the church to santidade maturity é o que vai fazer com que a igreja possa and crescer em righteousness maturidade and e em fear of God justiça e and no temor de reverence. Deus e reverência. Espanhol dice temor de Dios. Em espanhol, eles They dizem say there's the temor word de miedo. Deus, o Miedo is temor also de fear. Deus, The fear of where you want to o run away. That temor also is true de Deus, because he's a dreadful God, porque é right? uma So that coisa to remove temível. familiarity, this thing Para you see tirarmos a pastors in Tanzania familiaridade, walking você like vê this, os pastores na Tanzânia pocketing, andando assim, joking com with suas God, mãos Mungu nilikayawa. no bolso, contando piada, So that we may now put back para que agora the nós fear possamos of God and trazer de reverence novo o into the temor Christian de worship Deus e a experience. reverência That we na may start adoração fearing God again, going cristã, back to para que basics. eles possam começar agora a The temer a gospel Deus of e the cross, voltar para right? os pontos básicos da There was cruz de nothing Deus, comedy da cruz de Jesus. when Jesus was crucified, right? Não há nada And comum so, quando Jesus foi what I'm saying crucificado, is na this verdade. Então, o que eu estou When I dizendo looked aqui? above, then I saw Quando the eu super olhei para glorious cima, white então eu horse. vi o super Huge. glorioso cavalo And look at this grande. now. E When olha I isso looked at the agora. horse, I Quando eu looked at him, olhei I para o could not cavalo, get eu the olhei message. para o cavalo, eu não I was not able to podia pick the message entender a mensagem. Eu until não I saw the consegui following. entender Look a at this now. mensagem até que eu vi o Until I seguinte, saw olha the way isso. he was Até behaving. que eu In vi a French they say maneira como comportement. que Su conducta in espanhol e como que português. sua conduta em espanhol, When I saw a sua his conduta, behavior, then I was quando able eu to understand vi o the seu message the Lord is sending comportamento, me então eu to you. consegui entender a mensagem que o Why? Senhor estava Everybody's me on me falando. now. Por quê? Todos aqui, foquem em Because mim. again, this is Porque, just I'm trying to novamente, give you as much eu as somente possible, quero dar blessed o people. máximo Yeah, possível because para tonight we're going vocês, to povo nail abençoado, down on porque a hoje particular nós vision and vamos move like this, right? Nós vamos But I'm just using this colocar opportunity to mop up the isto area and give nessa you visão everything e as much vamos as I abrir. can. Mas eu somente quero dar tudo para vocês, But look at this now. para que nós possamos nos When I mover. looked Mas at olha the aqui white, isso. super Quando eu glorious olhei white para horse of heaven, o branco remember super the message glorioso, said, o "Look cavalo and see dos who is céus, seated." olha, a Who mensagem is era: seated olha e on the veja quem white está
assentado no cavalo branco. Então, olha isso agora. Quando eu olhei para ele, o super glorioso cavalo branco, o seu comportamento me fez entender a mensagem. Então, o que ele fez me fez entender a mensagem. Olha o que ele estava fazendo. Ele estava assim com os seus pés, assim, assim, e balançando o rabo assim. E ele estava rangendo o dente.
Ele estava chorando assim. E eu entendi, ele está prestes para ser liberado. Então aí eu entendi a mensagem. Então você pode dizer que a primeira parte da visão dos anéis de casamento era mais sobre a qualidade. Vai e diga para eles sobre a qualidade da salvação. Vai e diga para eles sobre arrependimento, para que eles possam se apartar do pecado, ter o temor de Deus, ter reverência, andar na maneira justa. A primeira parte, os anéis de casamento, purificação. Mas a segunda parte da visão, agora baseado no comportamento do cavalo, você pode dizer que a mensagem era sobre o tempo acabou, fala para eles que o tempo acabou, eu estou prestes a liberar o cavalo branco, e eles precisam saber que isso era para Jerusalém. Ainda estamos juntos? Então, ele está falando sobre a segunda vinda e estamos prestes para preparar para o arrebatamento. Então, vai e diga para eles. Então, eu pude entender agora a mensagem quando eu vi o comportamento dele. A segunda parte, olha todos aqui. A segunda parte, eu me encontrei dentro dos céus. E aquele cavalo veio. Ele veio e ficou de pé. Então, graças a Deus, vocês me viram ao vivo. E aqueles na rádio, vocês podem imaginar. Não temos o vídeo. As pernas estavam como assim, da minha altura. Então ele era um cavalo muito grande. E fisicamente eu toquei ele. Fisicamente eu toquei. Fisicamente eu toquei o super glorioso cavalo branco.